Boa noite, hoje é o vídeo 177 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. Então serão 365 vídeos de uma perspectiva, da minha realidade, de uma fração, de um instante, de um momento que eu estou vivendo, de talvez uma filosofia, de um tema, de um diário, de um blog, de alguns minutos de conversa comigo mesmo, para o meu eu do futuro, e depois fazer uma retrospectiva daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos e presenciar, vivenciar, tentar resgatar esse exato momento de vida que você está vivendo, essa experiência, e ver o quanto você mudou, modificou e passou a enxergar e ver um pouco mais a fundo a realidade, ou compreender um pouco de uma maneira mais complexa, ou não. A ideia é estar sempre buscando uma melhoria, um autoconhecimento, uma gratidão maior, um aperfeiçoamento de si mesmo, entender e compreender o quanto isso pode potencializar e enxergar algo além do que você está enxergando agora, né? E o vídeo de hoje é sobre o controle, né? Mas controle, não sei em que sentido eu iria expressar isso. É porque hoje um grande amigo ajudou eu a montar o meu controle para auxiliar na minha administração do meu trabalho, e é tão bom quando temos pessoas próximas que podem nos auxiliar a otimizar e a facilitar as nossas vidas, né? Diante de diversas dificuldades que passamos pela vida, algumas pessoas iluminam nosso caminho e auxiliam-nos a trazer mais lucidez, né, para nós. E esse controle, ele é tão objetivo e simples que acredito que vai me ajudar de forma tão otimizada que vai ser algo incrível, né? É claro que eu preciso ainda aprender um pouco mais a fundo Excel. Eu sabia mexer em Excel, que eu usava bastante nos meus outros empregos. Depois de estar por 2 anos fora da atuação, esqueci bastante coisa. E por ele já estar atuando bastante com Excel, ele me ajudou um pouco. Um pouco não, né? Muito com o Excel. E é interessante, né, que algumas coisas a gente tem controle e muitas outras, infinitas outras, não temos tanto controle assim, né? Porque o controle é uma grande ilusão da nossa mente, né? Aparentemente tudo que está externo a nós mesmos, nada efetivamente temos controle, né? E mesmo apesar de eu ter um controle estratégico para que eu possa realizar com mais eficiência, né, o meu trabalho, se foge dessa objetividade com relação a outros fatores, não tem como a gente controlar pensamentos das outras pessoas, não temos como controlar ações, atitudes. Só podemos controlar talvez nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas atitudes com relação à nossa expressão ao mundo. E esse controle, por exemplo, é uma forma de eu expressar o mundo e a realidade para que possa me trazer mais benefício e otimização do meu tempo, né? E pode ser que exista forças muito além da nossa compreensão, capacidade de controle, por exemplo, o envelhecimento, por exemplo, processo biológico, o tempo. E mesmo que eu esteja buscando também nessa jornada essa espécie de contração e eternidade do tempo, é muito difícil de ser encontrado. E eu nem sei se é possível ter controle desse estado. E pensar sobre isso me distancia dessa compreensão, né? Então é algo que eu não devo nem pensar, apenas estar, ser e existir, né? E interessante isso, né? Talvez, não sei, é algo que não pensei muito a fundo hoje. Hoje tive um pouco mais de tempo para fazer algumas reflexões, mas essa reflexão do controle, ela tá
mera, humilde e muito insignificante, de fato. Não cheguei a pensar um pouco a fundo no que seria controle. Mas que nessa jornada eu sei que eu tenho que controlar muito as minhas emoções, muito meus pensamentos. Eu preciso controlar muito a forma como eu quero interagir com o mundo. Porque aquele que controla a si mesmo consegue controlar todo o universo, né? No sentido de você controlar aquilo que você fala, controlar aquilo que você pensa, controlar aquilo que você age. É uma forma tão significativa de mudar, expressar a realidade, que quando você está no controle pleno de si mesmo, é perceptível, porque traz uma espécie de algo, não sei nem qual palavra utilizar para isso, poderia utilizar inúmeras, luminosidade, luz, misticismo, qualquer outra coisa do tipo que eu não conseguiria interpretar realmente o que significaria isso, mas que aqueles que estão no controle de si mesmo, eles se movem pelo mundo de uma forma tão curiosa e você consegue identificar seu semelhante que também buscam esse controle, porque de si mesmo, né, no caso, né? Porque aqueles que estão buscando esse autocontrole com base no autoconhecimento, entender e compreender as suas emoções, no âmbito do corpo, da alma e agora no nível de espírito, você visualiza uma plenitude nas pessoas que estão buscando isso, né? E não sei, é algo muito interessante essa ideia de controle, só que de si mesmo, né? O que é interessante que no vídeo, acho que do jogo, no vídeo, não sei qual outro vídeo eu falei também, que muitas pessoas, quando têm essa percepção um pouco mais profunda do controle de si mesmo, começam a enxergar formas de controle das outras pessoas que não têm essa autoconhecimento e controle delas mesmas, né? E acham e se submetem no direito ou acreditam que possam controlar as outras pessoas por pensar de que elas não poderiam controlar a si mesmo por alguma espécie de, não incompetência, mas de que controlar ela seria benéfico para o todo, né? E isso eu acho muito errado, muito incoerente com o estado de permanência do fluxo, que cada pessoa deve de fato ter o controle de si mesma naquilo que lhe compete, naquilo que ela enxerga da sua perspectiva, da sua realidade, e querer controlar o outro é de uma, não sei se eu poderia dizer, violência psicológica e não humana de tão magnitude, mas que em algum aspecto talvez seja necessário para aqueles que fogem de uma ética, de uma moral que gere algum dano para o outro, né? Então que talvez se faça necessário controlar a outra pessoa que possa gerar dano a outras pessoas, né? Ou algum humilhante, alguém que faz algo negativo para a sociedade. Então nesse aspecto talvez faça, talvez não, aí faz sentido sim o controle, né? Mas tirando disso, todos aqueles que compactuam com o bem têm uma perspectiva do bem e querem gerar coisas positivas para as pessoas próximas, não haveria necessidade de ter esse controle, porque talvez a única liberdade que nós temos é a liberdade de poder controlar nós mesmos e não o outro. Mas até então, não sei, eu não tenho tanto conhecimento e profundidade para pensar ou falar sobre isso mais a fundo. Hoje mais queria falar sobre o controle porque um amigo ajudou eu a criar um controle para o meu trabalho, né? Um controle no Excel. Então, essa palavra controle é algo que traz um certo nível de organização, de otimização, que queria trazer e deixar esse registro para hoje como alguma coisa. E
Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje o vídeo um pouco sobre o controle. Eu sei que de fato o único controle que nós podemos aprofundar e buscar é o controle de nós mesmos, entender e compreender como funciona o nosso corpo, a nossa alma e um pouco da espiritualidade individual, da cada perspectiva e realidade de cada um, né? Para compreender e entender do porquê a nossa existência e mover pelo mundo com um sentido ou um significado pessoal para cada um. Nessa busca de controle pessoal do corpo, da minha mente, da minha alma, e que agora estou buscando ter mais discernimento e maturidade espiritual, para que não que eu possa ter controle espiritual, mas que acho que no âmbito espiritual nada disso é válido. É algo que tem que deixar, largar ou apenas ser algo que não se tem controle. É algo que esse estado de fluxo de simplesmente não pensar, não agir, não fazer, não controlar, aceitação do estado que é algo que às vezes quando não se tem essa maturidade gera uma angústia, uma ansiedade muito grande, mas que com o tempo vai se tornando algo plausível. E é plausível em um nível que chega no nível, como tinha dito antes, até místico. Não sei se místico seria a palavra, ou espiritual. É algo que eu não tenho vocabulário e eu tenho conhecimento disso que eu não tenho esse conhecimento sobre. Meu eu do futuro talvez deva saber algo sobre, porque você está todos os dias buscando explorar a si mesmo para ver se você encontra, mas que no final não há nada que ser encontrado, né? Simplesmente seguir com o seu sentido e propósito para sua autorrealização, não pessoal, mas que no fundo vai ser uma autorrealização coletiva. Mas aí virou um paradoxo, um pleonasmo? Não, nem sei o que é. Enfim, é isso. Obrigado quem me ouviu até aqui. Meu eu do futuro, busque ter mais controle de si mesmo. Se você estiver ouvindo esse vídeo em 5 anos, se você estiver ouvindo em 10 anos, continue buscando mais controle de si mesmo. Se você estiver ouvindo em 15 anos, ainda busque mais controle de si mesmo. E obrigado. Até mais. Até amanhã no vídeo 178.